E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Ick, monitor de biologia, e hoje a gente vai ver quinidários. Bom, os quinidários eles são animais muito importantes na linha evolutiva, principalmente porque a gente vai ver que ele tem características muito únicas, tá? Ele vai ser o segundo animal que a gente vai ver, né? Veio depois lá dos poríferos, que a gente viu depois, e a gente vai entender melhor como é que são esses animais. O que eles fazem, o que eles comem, tudo isso. Tudo bem? Bom, a primeira coisa importante de falar desses animais é que eles começam a ter sistemas, tá? Lembra que os poríferos não tinham absolutamente nada. Então, a gente começa a ter alguma coisa mais diferente aí a partir dos quinidários. Eles começam a ter, olha aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui o cursor bonitinho, mas veja bem. Ele tem um sistema digestório incompleto e um sistema nervoso difuso. Então, o que é isso? O sistema nervoso incompleto quer dizer que ele tem uma boca e todo um sistema, tipo um estômago. É como se ele parasse no estômago. Então é da boca até o estômago e não tem uma saída, não tem como a gente, por exemplo, ter o ânus. Então o alimento entra e sai pelo mesmo lugar, tudo bem? Sistema nervoso difuso. O sistema nervoso difuso ele é muito importante. Por quê? Porque ele começa a mandar mensagens motoras e sensíveis e sensitivas assim desse animal pelo corpo. Então ele começa a poder, por exemplo, se mexer, né? E isso é muito importante porque a gente vê a água-viva se mexendo, né? Ela tem um movimento ali de natação, né? Ela pode nadar movendo ali as estruturas do seu corpo. Então, aqui ele começa a ter um sistema nervoso difuso. A gente vai ver mais pra frente que o sistema nervoso mais comum dos animais invertebrados é o sistema nervoso ganglionar. Só que aqui o difuso ele é uma rede perdida assim de neurônios. Os neurônios estão perdidos, eles não têm um centro como a gente, por exemplo, que tem o cérebro, e esses outros animais que a gente vai ver mais pra frente que tem um gânglio nervoso. Tudo bem? Respiração e circulação por difusão, isso quer dizer que, na verdade, não tem nem respiração nem circulação, não temos esse sistema, então se dá por difusão. Eles são diblásticos, e aí vai uma dica, os únicos animais diblásticos que a gente vai ver são quinidários. Não tem mais nenhum, tá? O resto é tudo triblástico. Eu vou até citar ali, é triblástico, mas eu não vou mais me importar tanto com isso, porque só o quinidário que é diblástico, tudo bem? E é importante lembrar aqui que, como diblástico, ele tem apenas 2 folhetos germinativos, que é a endoderme, que é o que fica por dentro, e a ectoderme, que é o que fica por fora, lá no embrião, tudo bem? Por eles não terem a mesoderme, a gente já pode descartar a possibilidade deles terem o celoma. Então, o que é o celoma? O celoma ele é uma cavidade por onde vão ficar os órgãos desse animal. Então, esse animal não tem celoma, ele não tem essa cavidade aí, tá? Justamente porque não tem mesoderme. A gente vai ver mais pra frente como é que funciona um animal celomado, tá? Eles começam a possuir tecidos verdadeiros e, de novo, todos a partir de agora têm tecidos verdadeiros. E eles têm a presença de quinidócitos, que são células muito importantes, tão importantes que deram um nome ao animal. Ó, se a gente voltar aqui, o nome do grupo, né, desse filo de animais é quinidários. E eles possuem quinidócitos. Quinidário, quinidócito. Tudo bem? Então vamos começar aí, ver as classes. Nossa, como é que eles se dividem? Todo quinidário é igual? Não. Então a gente vai começar aqui pela Anthozoa. A Anthozoa é a classe que a gente pode representar assim pelas anêmonas, né? Lembra lá do Nemo, aquele peixinho que vivia lá com o pai dele, numa anêmona? Então, as anêmonas, elas são seres sésseis, tá? Então sempre que a gente fala que um animal é séssil, esse animal ele vive parado, ele vive no mesmo lugar, paradinho ali, tá? Isso é um animal séssil. E como a gente pode ver, ela está paradinha, ela está anexa aqui ao solo. Tudo bem? Então, esse é o corpo desse animal e aqui estão os tentáculos. Essa é a classe Anthozoa. Tudo bem? Essa aqui é a classe Hydrozoa
E de todas as classes de quinidárias, essa é a única que eu coloquei 2 animais pra gente ver, tá? Porque é muito lógico a gente pensar numa hidra quando a gente fala da classe hidrozoa, certo? Mas se a gente vê um pouquinho melhor, existe um animal que é a caravela portuguesa. Exatamente. A caravela portuguesa, ela é um conjunto de vários animais da classe hidrozoa, né, como se fossem várias hidras especializadas cada uma em uma parte desse animal. Então aqui, ó, onde seria essa cabeça, digamos assim, ele tem vários animais especializados em flutuar. Aqui, ó, onde estão os tentáculos, é onde estão os quinidócitos, né? Em todo o tentáculo onde está o quinidócito, que é aquela célula que a gente já vai ver como é que funciona. Mas, então, a gente tem alguns animais aqui já especializados em quê? Em queimar, em atacar, em proteger, em, né? Caçar, né? Essas são as estruturas responsáveis por essas atividades, né? São esses tentáculos. E aqui já cabe uma comparação. Quando a gente fala de quinidários, a gente tem 2 formatos, digamos assim, principais, que é o polipoide e o medusoide, tá? E aí, ó, o que sempre tiver oide ali é uma coisa que lembra, sabe? É uma coisa que lembra aquilo. Então esse animal aqui, essa hidra, é um animal o quê? Polipoide, porque ele lembra um pouco aqui, ó, a medusa. Ó, a medusa não, desculpa. Olha aqui a anêmona. Então ela tem esse corpinho e os tentáculos em cima. E ela é um pólipo. Então ela é polipoide, né? Desculpa. Ela é como um polipoide, né? O pólipo a gente já vai ver o que é direitinho, bonitinho, tá? Mas ela é polipoide. E olha aqui essa hidra, tá vendo? Ela tem um corpinho e os tentáculos em cima. Então ela tem esse formato meio polipoide. Só que essa daqui tem um formato mais medusoide, tá? Então, a gente vai ver agora a classe que representa as medusas, que são a Scyphozoa. A Scyphozoa representa as medusas. Olha como elas se parecem um pouco, né? Então é fácil confundir e falar que a caravela é da classe Scyphozoa, mas na verdade ela é hidrozoa, né? A Scyphozoa, ela é representada por esses animais aqui, né? De caráter mais medusoide mesmo, né? Como a gente mostrou. E... bom, basicamente elas são representadas pelas medusas, pelas águas vivas mesmo, né? E tem mais uma classe que é meio novo a gente falar disso para questões, né, de estudo de ensino médio, mas ela é super importante, tá? A gente já vai bater um papo sobre ela. A cubozoa. Bom, a cubozoa, ela... bom, primeiro vamos entender por que cubozoa e Scyphozoa, essas duas são muito parecidas, né? Perceba que a cabeça aqui da Scyphozoa, eu não sei se dá pra ver direitinho, mas ó, ela é extremamente redondinha. Ela é toda redondinha. Enquanto a da cubozoa, ó, parece que tem uma estrutura meio cúbica aqui por dentro, tá vendo? Então isso é a principal coisa que diferencia uma da outra, tudo bem? Por que é tão importante falar da cubozoa? A principal representante da cubozoa é a vespa do mar. E a vespa do mar é um dos animais mais venenosos, se não for o animal mais venenoso do mundo. Os tentáculos, eles possuem uma célula chamada quinidócito. Essa célula, ela é responsável por lançar toxinas, a gente já vai ver como isso funciona, mas é lançar toxinas que são urticantes. Então, ao contrário do que muita coisa de desenho animado, essas coisas mostram, quando você toca num tentáculo de algum quinidário, você se queima, você não toma choque, tá? Eles não têm poderes elétricos, eles têm poderes urticantes, eles queimam, tá? E aí o que acontece? Você tocou, queimou, né, seu bracinho, e no caso da vespa do mar, essa toxina é tão forte, mas tão forte, que na gente causa uma dor tão intensa que a média para óbito
depois desse acidente, né, depois de entrar em contato com isso, são 5 minutos. Automaticamente você é paralisado. Então, esse animal ele é extremamente perigoso. E ele vai algumas vezes para o litoral lá da Austrália, sempre, né? A Austrália sempre com esses animais aí tão letais. Mas o que acontece é que esse animal ele consegue matar uma pessoa até em 5 minutos. Então é muito importante a gente falar dele como um parênteses aí, como um perigo, né, digamos assim. Beleza? Vamos partir então para a anatomia. A anatomia desses animais não é uma coisa muito complicada, tudo bem? Eles basicamente por fora só tem a boca e os tentáculos e o corpo, né? Então, o corpo, tentáculo, boca, tentáculo, corpo. Nada demais. Por dentro, eles têm umas coisinhas a mais, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, aqui por fora, a gente tem um tecido que é a epiderme, que é como se fosse a pele deles. Não é a pele, porque a pele ela é um órgão. A nossa pele ela é um órgão. Então, ela tem uma série de funções que a epiderme desses animais não cumpre. Ela é literalmente um revestimento para ele não sair espalhando por aí, tá? Preenchendo eles tem uma estrutura chamada mesogleia, que é uma estrutura gelatinosa. Por isso que em inglês água viva é jellyfish, né? Que seria peixe-geleia, né? É bem gelatinoso mesmo essa estrutura e ela serve para preencher esses animais. Como esses animais eles não têm muito controle de movimento, não tem muita coisa, o que acontece? Eles sofrem bastante impacto muitas vezes. E aí essa estrutura amortece, essa estrutura isola, essa estrutura faz muitas coisas aí importantes. Tentáculo é onde estão os quinidócitos, né? A gente já vai ver bonitinho. Cavidade gastrovascular. Lembra que eu falei que o sistema digestório deles é incompleto? Então, foca aqui só nesse pólipo aqui, tá? Aqui é a boca e aqui é a cavidade gastrovascular. Essa cavidade é por onde entra o animal e esse animal vai ser digerido, né? Lembrando, elas têm alimentação mais voltada a ser carnívora, então por isso que eu falo entra um animal, tá? Não é à toa. Elas se alimentam de pequenos peixes, pequenos crustáceos, né? Enfim, eles entram aqui e são dissolvidos, né? Eles são digeridos. Lembrando que como eles têm uma digestão, ou como eles têm um sistema digestório incompleto, eles têm uma digestão o quê? Incompleta também. Então a digestão deles tem que ser extracelular e intracelular. Porque por fora eles não têm capacidade de digerir completamente esse animal. Não é tão efetivo quanto um sistema digestório completo. Tudo bem? A gastroderme é como se fosse uma epiderme que vai revestir essa cavidade gastrovascular. E é basicamente isso. E acabamos aqui a anatomia desse animal. Agora o quinidoblasto, que eu falei que eu ia falar. O quinidócito, ele também é chamado de quinidoblasto. Tudo bem? Olha só para aqui, para essa esquerda aqui, para esse espaço aqui na esquerda. O quinidoblasto ele é uma célula. Então, como boa célula, ele é composto por 3 partes principais, né? A membrana plasmática, que não está muito bem representada aqui, mas é tudo que reveste essa célula. Um citoplasma, que é onde está todas as organelas. E o núcleo. Só que o que importa não é isso, porque isso tem em toda a célula. O que faz essa célula diferente? O que importa é esse quinidocílio, que é como se fosse uma alavanquinha para ativação. Esse opérculo, que é como se fosse uma portinha. E esse filamento urticante recolhido. O filamento urticante ele é como se fosse uma cordinha
que fica embebecido no nematocisto, que é essa substância aqui, que é a substância urticante. E aí, quando você bate o seu bracinho num tentáculo de uma água-viva, o seu bracinho vai mexer aqui no quinidocílio. Esse quinidocílio vai mandar informações que tem que abrir o opérculo. E aí, esse filamento urticante, ele vai ser lançado como um arpão, né? Ele vai ser lançado, o seu bracinho vai penetrar aqui e vai começar a queimar, né? Então, todo esse filamento urticante aqui vai queimar o seu bracinho, tudo bem? É assim que funciona o quinidoblasto, né? O quinidócito. E chegamos numa parte extremamente importante. Eu falo que ela é extremamente importante porque isso é uma coisa que eu falo sobre qualquer animal, tudo. Se for para aprender uma coisa, você tem que sempre ter certeza de todos os animais, é a reprodução. Porque a gente tem uma visão de que a vida do animal depende única e exclusivamente da reprodução. Essa é a função dele no mundo, reproduzir. Então, essa é a coisa mais importante que você tem que decorar de qualquer animal, tudo bem? A reprodução. Então, vamos pensar aqui nessa reprodução assexuada chamada brotamento. Ela não é diferente da do porífero, tá? Tá aqui uma hidra adulta e algum grupo de célula começa a se dividir mais do que o normal. Aqui temos um broto nascendo. Esse broto ele vai crescer até chegar a um ponto em que esse grupo de células é tão grande que ele já se especializou em algumas outras partes. Então, aqui era só um pedacinho de tronco. Mas aqui, ela já tem o quê? Os tentáculos, uma boca, uma cavidade gastrovascular. Então, já é um outro animal preso em outro. Ele só se desprende. E aí a gente tem um broto livre. Uma reprodução assexuada, toda. Não importa se é por brotamento, se é por... Ai, caramba, esqueci o nome. Enfim, não importa qual, toda ela é sem variabilidade genética. Porque imagina que se eu pudesse, eu arrancasse meu dedo e do meu dedo saísse outro Ike, outro eu. Bom, se eu faço isso, esse outro animal, né, que é outro de mim, ele tem todas as mesmas características, o mesmo cabelo loiro, o mesmo olho verde, a mesma pele clara, tudo isso é igual, tá? A mesma estrutura óssea, tudo. Então não muda nada. Esse animal ele só vai se diferenciar geneticamente de mim se ele sofrer uma mutação, tá? Só que ele não nasce diferente de mim. E isso é muito importante, porque em termos mais adaptativos, isso pode acabar com a espécie, se ela só se reproduz de forma sexuada. Então, temos uma forma sexuada chamada metagênese nesses animais, que é extremamente importante. Então, vamos ver aqui o que acontece nessa reprodução sexuada, metagênese. Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas medusas, né? E uma dessas medusas lança espermatozoide. Esse espermatozoide encontra o óvulo da outra medusa, né? Então é uma relação aí de macho e fêmea. E o espermatozoide fecunda esse óvulo, né? E quando ele fecunda, forma o zigoto, e aí tem todo aquele desenvolvimento embrionário e tal, bonitinho, né? Zigoto, blástula, gástrula, blá blá blá, e forma uma larva. Esta larva, ela está livre pelo oceano afora. E ela se chama plânula, tá? Guarda esse nome que ele é muito importante. Plânula, tá? Essa plânula, ela tá lá nadandinho, caindo, foi parar no solo. Quando ela para no solo, ela faz um processo de fixação. E nesse processo de fixação começa a nascer o quê? Um pólipo, né? Esse pólipo começa a sofrer uma coisa chamada cifistoma. O cifistoma, ele é o quê?
ele é uma divisão do pólipo, ele vai se dividindo várias vezes, né, até formar o estróbilo, que é um pólipo todo divididinho, já se separando. Dessas divisões, né, saem o quê? Medusas? Não saem medusas, saem éfiras. O que é uma éfira? Uma éfira é literalmente uma medusa bebê. Então, o que diferencia uma éfira de uma medusa é só crescimento mesmo, né? É só um desenvolvimento aí por crescimento. Uma éfira para uma éfira virar uma medusa é só tempo de crescimento e acabou. E aí ela se reproduz novamente aqui, como é esse ciclo. Tudo bem até aí? Bom, eu acho que por agora é só, né? Com essa relação aí de quinidários, acho que a gente já viu tudo. E é isso, então até a próxima aula. Tchau, tchau.